Cara, uma coisa que me vem à mente aqui, diante desse apontamento que você está fazendo em relação à universidade e à igreja, a questão do ateísmo que é encontrado no ambiente, né, educacional, né, ceticismo, essa coisa toda bem ampla, e a forma como a igreja lida com isso, nós não podemos esquecer de uma coisa muito fundamental também. Todas as vezes que nós estamos falando de igreja, estamos defendendo o reino. E o reino, ele vem com essa proposta de afirmação em defesa daquilo que nós declaramos ser absoluto, a verdade absoluta. Esse é o fundamento do reino, o evangelho, a palavra de Deus. E todas as vezes que nós estamos falando de ambiente educacional, em sua diversidade, nós estamos lidando com um ambiente que é completamente relativista. Tem essa dificuldade de interagir. E precisa ter uma maturidade para lidar com isso. A igreja defende a verdade absoluta. O evangelho é supremo, ele é suficiente. Aí você vai para um ambiente, é tudo relativo, né? E não somente dentro, né, do ambiente educacional, como eu estou falando, acho que é difícil a gente falar na igreja no sentido geral da coisa, às vezes a gente acaba fragmentando, porque dentro da igreja a gente encontra também a teologia liberal, que também relativiza, ameniza algumas coisas, né? Vai tratar, às vezes abraçando uma ideia, não, o importante é ser feliz. Não, o importante não é ser feliz, acima de tudo. Né? Então, quando nós estamos lidando com isso, automaticamente nós estamos aí espremendo aquilo que é absoluta verdade, que deve confrontar a gente, chamar a gente para essa responsabilidade. E como eu disse, você reafirmou novamente o que esperar de uma resposta da igreja em relação ao ambiente educacional que ela chama de secular, que às vezes trata como profano, às vezes não defende a formação, o estudo, né, uma boa graduação, né, o crescimento educacional, não vai defender mesmo, se às vezes nem essa educação ela defende no aspecto cristão, olhando para essa interpretação equivocada que a letra mata. Né? Às vezes olha para o próprio seminário, para o próprio crescimento e desenvolvimento, de uma boa formação, a teologia, o estudo da palavra de Deus como algo que vai matar ela. Poxa, eu estudei, né? Eu passei por seminário, eu tenho graduação teológica, como você citou no início aí, e isso em momento algum me esfriou, muito pelo contrário, me trouxe muito mais piedade e temor, compreendendo quem Deus é em sua grandeza e quem eu sou, ó pobre miserável homem que sou. Então isso me trouxe muito mais fervor, muito mais dependência, muito mais temor diante de Deus. Não me esfriou. Eu não deixei de acreditar em dons, eu não deixei de acreditar na continuidade dos dons, eu não deixei não me mudei, não me alterei, não me tornei cético, né? Então a igreja ela tem ainda essa dificuldade de lidar com isso, né? E às vezes nós vemos aquilo que é encontrado no ambiente educacional defendendo essa ideia, como foi defendida e explorada bastante pelo pastor Gustavo, de suprimir essa imagem de Deus, essa defesa de Deus. Ele citou até o próprio Nietzsche, né? Que é uma referência para eles aí, a sua expressão tão famosa, que é Deus está morto, né? E diante disso, às vezes a igreja combate isso teoricamente, dizendo, não, Deus não está morto, mas o seu estilo de vida, às vezes ela está matando Deus. Né? Na prática de como ela encara o próprio evangelho, os próprios princípios do reino, como ela defende, às vezes, uma boa educação cristã, num crescimento, que é isso que vai proporcionar o bom cristão, o bom jovem, ser inserido nesse ambiente hostil que defende a relativização de tudo e saber defender uma verdade absoluta, ela não vai ter estrutura para isso, porque no próprio embojo da igreja ela está matando Deus, né? Está tirando Deus do coração, da vida cotidiana, do cristianismo, desse movimento do reino. É um verdadeiro niilismo disfarçado. Né? Essa que é reduzir Deus ao nada, é aniquilar Deus das coisas. Deus não existe, né? A gente precisa de uma boa formação. Deus nos dá, né, algo tão maravilhoso que é a inteligência, que é poder mergulhar nessa imensidão do conhecimento. E eu tive um embate em sala de aula, né, nesse ambiente hostil. Eu queria entrar justamente nisso mesmo. Eu já tive, eu tenho certeza que, como formado também, e diante do hall de formação de pesquisa do pastor Gustavo, eu acho que ele já se deparou com muito disso também, dessa afronta, né, em relação a gente, às vezes, porque o povo vai se apresentando, principalmente em sala de aula, você e tal. Quando o povo percebe que você é pastor e que você tem um envolvimento religioso, as pessoas te olham assim como um inimigo. Por quê? Porque, às vezes, vem dessa imagem, né, estúpida, grosseira,
de uma pessoa que defende a figura religiosa é que ela quer impor aquilo que ela defende como verdade a goela abaixo, né? É uma forma abrupta, estúpida de dialogar. Ela não sabe dialogar com respeito, com educação. Ela tem que impor. E, para mim, na minha visão, eu penso que, né, a verdade, por ser absoluta, ela não precisa ser imposta. Deus, você não vê Deus em momento algum nas escrituras de Gênesis e Apocalipse se preocupando e gastando tempo em querer provar acerca da sua existência. Ele parte de uma ideia de que ele é real, de que ele é verdadeiro. Ele não fica se desgastando, eu existo, né? Então, essa ideia de Nietzsche, é uma pegada filosófica em dizer que Deus está morto, né? E acaba caminhando para essa confissão de não existência de Deus. Se você for dialogar de uma forma pesada, né, com um filósofo, com um ateu, você vai poder partir desse princípio de dizer, de fato, né, filosoficamente falando, Deus não existe mesmo. A existência, ela parte de um pressuposto daquilo que tem começo, meio e fim. É algo temporal, está taxado dentro de uma linha temporal, cronológica, limitada. E Deus é transcendente. Deus é imanente, se relaciona com a sua criação, no entanto, ele está acima disso. O tempo se sujeita a ele. Então, o termo existência não se aplica em Deus, porque ele é transcendente, ele está acima do tempo. Nós, costumeiramente, naturalmente, falamos, não, Deus existe, nessa pegada de falar acerca da realidade de Deus. Deus é real, por isso nós usamos esse termo, Deus existe. Mas se for olhar para um aspecto técnico da coisa, a expressão, a terminologia existência, filosoficamente falando, nós precisamos tomar um pouco mais de cuidado. Se é que vamos dialogar com um ateu, num ambiente mais escolar, né, mais universitário, mais áspero para a coisa. Então, nós precisamos ter essa pegada. Então, olhando para a sua pergunta, a ciência, ela tem, se o seu emposto e a sua defesa, como já foi muito bem falado, uma sustentabilidade sobre a razão, e isso é fruto também do iluminismo, que já foi explorado, debatido bastante aí, a razão acima de tudo, né? A ciência em si, ela jamais vai taxar, né, como resposta final, atribuir alguma coisa a Deus. Tem essa dificuldade. E nós precisamos ter essa maturidade. Vai estudar, vai passar por esse ambiente escolar, universitário. Esse cristão, esse jovem, ou essa pessoa já adulta, ela precisa ter essa maturidade para lidar com esse ambiente, para lidar com a filosofia, para lidar com o humanismo, para lidar com todas as teorias que ela está fundamentada sobre um aspecto completamente antropocêntrico. Como já foi falado pelo pastor Gustavo, o homem está no centro da coisa. Né? Ela não vai confessar uma questão teocêntrica. Deus não é a resposta final para isso. E nós precisamos ter uma maturidade para lidar com isso. Né?